Hoje finalizaremos o nosso estudo sobre o capítulo 1 de Isaías, capítulo que serve de base para você e eu compreendermos este precioso livro de Isaías, que tem uma mensagem extraordinária para todos aqueles que desejam a salvação em Cristo. Ao longo do trimestre você vai entender o quanto o livro de Isaías tem como foco a salvação, que inclusive o Messias é profetizado com séculos de antecedência. Antes de Cristo nascer, a vinda do Messias é profetizada. Então vamos nessa semana finalizar o nosso estudo do capítulo 1 e, juntamente com o capítulo 1, vamos analisar alguns versos do capítulo 5. Por quê? Porque eles estão intimamente relacionados por explicarem em forma de parábola a transgressão, a apostasia do povo de Israel. Quando lemos Isaías 1, 19 a 31, nós percebemos que depois de Deus oferecer o perdão a eles, depois de Deus convidá-los a uma mudança de vida, Deus promete bênçãos se eles obedecerem, mas também maldições em caso de rebeldia. É a lei da causa e efeito. Gálatas 6, verso 7 diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. E Deus mostra exatamente isso para eles. Que se eles se arrependessem, mudassem de vida, parassem de ser pessoas más, sanguinárias, opressoras, se eles se voltassem para o verdadeiro Deus e parassem de prestar um culto hipócrita a Ele e se arrependessem, Ele os perdoaria e os abençoaria. Mas as bênçãos, assim como as maldições mencionadas em Isaías 1, 19 a 31, são condicionais, ou seja, há uma condição para que ambas se cumpram. Para que o povo recebesse as bênçãos, a condição era voltar-se para Deus e obedecê-lo. Já para receber como consequência, como resultado, a maldição, havia uma outra condição: serem desobedientes, continuarem na rebeldia. E não era este o propósito de Deus para eles. Quando vamos para o capítulo 5, nós percebemos nesta parábola preciosa qual era o estado do povo de Israel e de Judá naquela época em que Isaías foi escrito. Então eu vou ler para você esta parábola preciosa, que se encontra em Isaías capítulo 5. Vou ler para você dos versos 1 ao 7, e aí você vai compreender a condição na qual se encontrava o povo, e nesta mensagem de Isaías 5, 1 a 7, você também vai perceber o que Deus quer dizer para você hoje. Vou ler Isaías 5, 1 a 7, aqui na Nova Versão Transformadora, que diz o seguinte: Agora cantarei a meu amado uma canção sobre seu vinhedo. Aqui Isaías vai escrever agora, por inspiração, algo que Deus pediu. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo, construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo que já não fiz? Porque, quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas? Agora lhes digo o que farei com meu vinhedo. Removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada, um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ele. E agora vem a explicação desta parábola no verso 7. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão.
Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Esta parábola é espetacular porque Deus se utiliza de uma linguagem acessível a eles, a linguagem de um agricultor, de um plantador de uma vinha, para Deus comunicar o que Deus esperava deles e o que eles acabaram dando a Deus. O agricultor, o dono da vinha, é Deus, e a vinha, de acordo com Isaías 5, verso 7, é a nação de Israel. E quando o texto diz que a vinha de Deus, a nação de Israel, produziu frutos amargos ao invés de doces, amargos tem a ver com algo estragado. Ou seja, Deus esperava em troca uma resposta de amor que se revelasse em boas atitudes para com o próximo, mas eles produziram uvas bravas, uvas amargas, estragadas. E no verso 4, Deus faz uma pergunta: o que mais poderia ter feito por meu vinhedo que já não fiz? Ou seja, Deus deu todas as condições para que Israel crescesse como uma vinha saudável, que produzisse uvas boas e doces. Ou seja, que produzisse obras dignas do povo de Deus. Deus está sempre disposto a dar a seus filhos todas as condições que eles precisam para eles melhorarem e crescerem. Só que a graça de Deus, ela vai ter um fim. Um dia Jesus vai voltar, de acordo com Mateus 16, 27, Apocalipse 22, 12, para dar a cada um segundo as suas obras, ou seja, as obras vão revelar o tipo de fé. Não é uma salvação pelas obras, mas as obras revelarão o tipo de fé que a pessoa tem em Deus e o quanto ela foi perseverante em adorar a Deus, ao invés de adorar ao poder representado pela besta em Apocalipse 13. Então, quando Cristo voltar, será para dar a recompensa. E a graça de Deus terá terminado, ou a porta da graça terá se fechado. Por isso, esta parábola, este cântico de amor de Deus por seu povo, deve nos mostrar que nós temos sim um Deus amante, paciente, amoroso, que nos busca, que nos espera, que faz de tudo, que nos dá todas as condições para sermos seus filhos e demonstrarmos isso em atitudes. Mas a parábola também nos mostra que haverá um momento da história em que a graça vai acabar, porque virá o juízo final. Que Deus seja o agricultor da sua e da minha vida. E que ao permitirmos que o Espírito Santo cuide da nossa vida, você e eu possamos produzir bons frutos, frutos doces ao paladar do Senhor, a fim de que possamos dar sabor à vida da nossa família, à nossa própria vida, à vida da sociedade. Na próxima semana nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Isaías. E nós vamos já fazer um estudo do capítulo 6, vamos para o capítulo 6, porque não seguiremos a sequência dos capítulos, mas vamos seguir uma sequência temática, a fim de nós termos, de acordo aqui com o nosso guia de estudos, a fim de nós termos uma compreensão mais lógica, mais linear daquilo que Deus quer revelar em Isaías. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por você acompanhar o nosso estudo. Desejo a você um bom restante de semana e até o nosso próximo estudo.